Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar dois assuntos imprescindíveis na vida de todo cristão. Eu acabei de dizer, na vida de todo cristão. Para ter esses dois dons, você precisa ser cristão, você precisa ser adorador de Jesus Cristo, você precisa ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Muito bem. Que você precisa ter, que faz parte do fruto do Espírito, é o dom ou a dádiva recebida de Deus, que nós chamamos de o dom de moderação, de autocontrole. Todo cristão precisa ter autocontrole. Já viu um cristão que ele é todo atrapalhado, fala o que não deve falar, xinga, briga, fala palavrão, é bravo, briga, sai na mão com outros, né? A gente fala sai na mão, brigas. É um camarada muito fora de controle, qualquer coisinha já está brigando. É porque ele não tem o dom que todo cristão, quando aceita Jesus, ele deve pedir se não tem. Autocontrole. Já viu aquele lá que faz o que quer com o seu corpo? Eu falo sempre isso. Você quer mortificar sua carne? Você quer matar a sua carne? E começar a ter o autocontrole sobre o seu corpo, sobre as suas atitudes? Começa orando e jejuando. Sem jejum, você, de maneira nenhuma, você poderá mortificar a sua carne. Quantos fazem o que bem entende? Depois que fazem, se arrependem. Já viu aquelas pessoas que fazem algo depois, eu não deveria ter feito. É por quê? Porque não tem o autocontrole. Esse fruto está lá em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que vai dizer o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, autocontrole. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Nós vamos ver aqui, Gálatas 5, 22. É um fruto, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o autocontrole. Meu amigo e minha amiga, se você não tem este dom, você acha que você não consegue dominar o seu corpo, não consegue dominar as suas atitudes, depois que faz, se arrepende de algo e fala nunca deveria ter feito, peça a Deus o dom de autocontrole, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você que é cristão é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode fazer o que você quiser do seu corpo. Você não pode tomar atitudes e depois se arrepender. Para isso você tem que pedir o dom, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito, o autocontrole. Tá bom, meu amigo? Outro mistério na Bíblia que todo cristão deve ter, além do fruto do Espírito, do autocontrole, todo cristão, quando é convertido, Deus já começa a dar a ele, e ele tem que pedir a Deus para ter controle das suas atitudes. Além deste dom imprescindível, nós vamos falar sobre o dom de discernimento de espírito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 10, que vai dizer o seguinte: e há outro, Deus vai falando dos dons, e ele vai falando da fé, dom de curar. Aí no versículo 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios vai dizer o seguinte: e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro dom de discernimento de espírito. Está aqui na 7ª posição, o dom de discernimento de espírito. Quantos aí ouvem a palavra de Deus e às vezes não é a palavra de Deus? Quantos aí ouvem ensinamentos e às vezes não é ensinamento da palavra de Deus? Por quê? Porque não tem o dom de discernimento de espírito. Quantos aí ouvem profecias e às vezes a profecia não vem da parte de Deus? Se atrapalha todo, se amarra todo. Por quê? Porque recebeu uma profecia que não é de Deus. Recebeu uma palavra que não é de Deus. E às vezes toma aquilo para si pensando que é de Deus, mas não é de Deus.
Para isso, meu amigo, isso aqui é dom. Não adianta você só ser crente para ter. Isso aqui você tem que pedir a Deus o dom de discernimento de espíritos. Eu sei que o autocontrole Deus já nos dá. A partir da nossa conversão, Deus vai nos dando esse dom de autocontrole. E para aqueles que não têm ainda, que ainda não têm controle total das suas atitudes, começa a pedir a Deus. Mas este discernimento de espíritos é dom. Dom é dádiva. É igual o dom de profetizar. É igual o dom de curar. Isso aqui é dom. Isso aqui você precisa pedir a Deus. E é um dom imprescindível para todo cristão. Atos capítulo 16 e o versículo 16. Nós vamos ver o desenrolar deste dom na vida do apóstolo Paulo. Quando ele precisou usar o dom de discernimento de espírito. Atos capítulo 16 e o versículo 16 vai dizer o seguinte: e aconteceu que indo nós à oração, Paulo está falando, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. Paulo era, nesta feita aqui que Paulo estava pregando, Paulo, ele era um homem de Deus? Morreu como homem de Deus? Morreu. Ele era homem, como ela mesma falou, servo do Deus Altíssimo? Era. Não estava falando mentira aquele espírito que estava naquela mulher. Mas Paulo percebeu que quem estava usando aquela jovem não era o Espírito Santo de Deus. Era o espírito imundo. E na mesma hora, no mesmo instante, Paulo, ele orou a Deus e pediu para aquele espírito sair da vida daquela mulher. Você viu? Ele pediu para aquele espírito sair da vida daquela mulher. Como é e qual prescindível é este dom na vida de todo cristão. Meu amigo e minha amiga que está ouvindo essa palavra, se você ainda não tem, peça a Deus, porque a todos ele dá e a nenhum ele retém essa liberação deste dom. Se você precisa deste dom, e eu falo sempre isso, todo servo de Deus, ele precisa ter estes dois dons. Primeiro, ele tem que ter o dom de discernimento de espíritos. E para aqueles que já é cristão, ao aceitar Jesus Cristo, Jesus nos dá esse direito de termos o autocontrole das nossas emoções, das nossas atitudes. Faz uma coisa e depois se arrepende. Ah, não deveria ter feito isso, não deveria ter falado. Meu amigo, você precisa ter autocontrole. Brigão, crente birrento, crente que fala uma coisa e ele já está explodindo. Precisa ter o autocontrole, meu amigo. Você é cristão, você é servo do Deus Altíssimo. Aqui, e também você precisa ter e pedir este dom de discernimento de espírito para não ser enganado. Para um dia você ouvir uma palavra, pensar que é de Deus e não é de Deus. Para um dia você pedir uma direção, pensar que é de Deus, alguém está falando que é de Deus, mas não é de Deus. Para isso você precisa ter o dom de discernimento de espírito. Para você não errar muito. Tá bom, meu amigo? Nós erramos, mas para nós corrigirmos o nosso erro e não errarmos muito, nós precisamos ter o dom de discernimento de espírito, para não sermos enganados por palavras, por profecias e por homens que falam em nome de Deus, sendo que Deus nunca falou. Tá bom, meu amigo? Que Deus venha te abençoar. Mas peça a Deus hoje o dom de discernimento de espírito. E para aqueles que não têm controle do seu corpo, da sua atitude, falam coisas que não devem falar, tomam atitudes que não devem tomar, depois que tomam se arrepende, peça a Deus o fruto do Espírito, o autocontrole. Que Deus venha te abençoar, meu amigo. E não seja enganado, em nome de Jesus.